Muito bem, estamos aí numa nova série, hein? Vamos começar hoje, uma nova série de 5 minutos, nessas mensagens, que eu entendo aí, isso aí é um grande fortalecimento, né? Vamos aquela proteína que você precisa, né? Nessa dose diária, e eu também, para que a gente possa ser fortalecido. Gente, ninguém se fortalece, ninguém cresce, ninguém amadurece. Estava até conversando aqui com o rapaz que produz o nosso programa aí, e a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a necessidade dessa maturidade, sobre nós crescermos, e nada fará com que a gente cresça se verdadeiramente não colocarmos, falando até fisicamente, a proteína para dentro. A proteína é a estrutura base que segura toda a nossa jornada de vida, né? Então eu quero te falar que essa grande proteína do teu espírito e do meu é a verdade sendo instalada no teu coração, como ela é, na iluminação do Espírito Santo. Eu quero te falar que só a Bíblia, escuta isso, só a Bíblia, sem a revelação do Espírito, sem a verdade iluminada, sem vida, ela não faz impregnação, né, no nosso coração. De que adianta eu ter um pacote, vamos dizer lá, de uma barrinha de proteína e tal, e só olhando para o pacote, achando que eu vou me fortalecer olhando para o pacote, não é verdade? Ou carregando o pacote para lá e para cá, não é verdade? Aí eu vou carregando para lá, e aí, cara, você tá com a proteína? Tô carregando na mochila, tá aqui comigo e tal, mas vem cá, você já comeu? Não, mas eu tenho. Não, você tem do lado de fora, mas ela não está fazendo parte de você. É um exemplo simples que eu estou trazendo, mas é assim que funciona. Esse livro ele precisa ser comido. Nós precisamos nos alimentar. E a ação viva que faz tudo isso, como substância no nosso coração, de ampliar, de entendimento, é a ação do Espírito Santo, iluminando. Jesus disse, minhas palavras são Espírito e são vida. Esse é o meu alimento e o seu. Então, nós vamos começar essa série falando sobre tudo é possível que crê. Eu dei um título nela porque é uma série que eu já fiz na igreja, mas ela é muito importante. Tudo é possível que crê. E eu quero falar sobre fundamentos da crença. Porque o próprio Senhor Jesus deu essa declaração. Tudo é possível que crê. Mas vamos falar de alguns fundamentos da fé, porque isso é importante. Então, a fé, gente, nada mais é do que aquilo que eu creio de Deus, né? Tem alguns textos que são bases para nós conversarmos sobre isso, mas se alimente da verdade. Permita que o Espírito Santo encha o teu coração, né? Que ilumine verdades. Aí sim, você está botando proteína, você está se fundamentando, você está crescendo, você vai vendo transformação, você vai vendo Deus agindo na sua vida, e nós não podemos parar, gente. Ok? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, no verso 1, há uma definição interessante, mas antes de eu ler, deixa eu te falar algo. Hebreus capítulo 11, no verso 1, ele vem falando lá sobre o fundamento da nossa fé. Ele vem falando lá sobre a importância de compreendermos isso. E depois, então, o autor ao livro aos Hebreus, ele mostra os exemplos de homens, que viveram isso, né? Fé não é alguma coisa que a gente sente que tem, né? Fé é um fundamento. A palavra, eu quero ler com você, está escrito assim em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é a certeza. Interessante essa palavra, porque ela no original ela tem esse significado de ser um fundamento, um firme fundamento. A fé é um firme fundamento, é uma substância. Preste bem atenção, fé é uma substância. Fé também é um ser real. É um ser real. Veja, essa palavra certeza que se encontra aqui em Hebreus capítulo 11, no verso 1, fé é a certeza, é a mesma, gente, que se encontra aqui em Hebreus, no capítulo 1, no verso número 3, falando sobre Jesus, que ele é o resplendor da glória e ele é a expressão exata do seu ser. Está falando sobre Deus. Esse ser aqui é Deus. Você entende então que fé é um fundamento, é uma substância, é um ser real? A nossa fé nada mais é do que a nossa crença numa pessoa. Aqui está qual é a pessoa? A pessoa chamada Palavra Viva. A palavra de Jesus. Eu estou explicando de maneira bem simples para você entender. Isso é um fundamento, é uma coisa maravilhosa. Entende uma coisa? Você e eu estamos de pé, como eu falei, por causa da nossa proteína. Agora veja, também um prédio onde você mora, né? Onde nós estamos,
nós não vemos com os nossos olhos naturais esse fundamento. Nós não vemos. Mas por que nós sabemos que ele existe? Porque o prédio está de pé, né? Então eu olho parede. Eu estou vendo então o quê? A consequência de um fundamento. Qual é a consequência de um fundamento? É a edificação. É aquilo que nós vemos. Se tem um telhado, é porque tem fundamento. Eu quero dar sequência, porque eu quero explicar de maneira bem simples isso no nosso próximo programa de 5 minutos, mas vai comigo durante essa série que ela vai te abençoar muito para você entender isso definitivamente no teu coração. Volto a repetir, Deus é um Deus simples, hein? Então vamos ficar com a simplicidade da verdade e ela vai te abençoar, ok, gente? Olha só, não deixe de curtir o nosso vídeo aí. Por favor, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e sempre deixa um comentário, porque isso é importante demais para nós. A gente se vê.